noite para nossas amigas e amigos egerianos. Para quem não sabe, nós pegamos a nossa mulinha, andamos só 20 quilômetros, porque a gente está indo devagar também, né? Calma lá, né, Mari? E nós estamos em Santa Rita do Sapucaí, porque a gente sabe que nossas musas egerianas estão em todas as partes. Olha só que chique. Adorei, musas egerianas. Sucesso. A gente veio de Santa Rita e nós viemos gravar 2 episódios que vocês vão amar. E aí, Mari? Então, hoje a gente vai falar com uma pessoa que eu considero uma grande guerreira da educação. Se você assiste esse episódio até o fim, porque você vai ressignificar a palavra missão. Isso é muito importante. Se você já sabe o que é uma missão, você vai saber mais o que é uma missão. Se você ainda não sabe o que é uma missão, você vai sair desse episódio entendendo o verdadeiro significado dessa poderosíssima palavra. Bom, hoje a gente vai entrevistar a Aline, que está aqui do nosso lado, a Aline Leite. Ela é realmente uma grande guerreira da educação infantil principalmente. E aí você pode pensar, né, o que as pessoas fazem normalmente? Elas nascem, né, claro, porque para a pessoa existir ela tem que nascer, né, gente? Começa daí? Começa tudo daí. Pode ser via cegonha, não é? Depende de repolho. Você. Minha mãe acreditava que era do repolho. Também pode ser do repolho, enfim, aí fica seu critério. Né? Pode ser. E aí elas têm a infância, na infância onde elas aprendem várias coisas, tal, viram adolescentes, desaprendem, se rebelam, tal, adultos, desaprendem mais ainda, e aí depois fica velhinho, aposenta e tal, e tudo bem, ok. A Aline, ela começou, a infância dela, ela já começou na educação infantil, mas não como aluna, gente, como professora. Você não entendeu errado, não, eu vou repetir, tá? Eu vou falar devagar. Explica direito pra gente. Eu só não vou desenhar porque vocês não vão entender nada, porque eu desenho pessimamente mal. Então eu vou falar. Ela começou como professora já na infância de educação infantil. E ela vai contar essa história aqui pra gente, que hoje nós temos o prazer de ter aqui a Aline Leite. Obrigada, Aline. Delícia, gente. Delícia. Adoro Egéria. É um podcast muito leve, eu fiquei muito honrada com esse convite, de verdade. Com essa oportunidade de você contar aqui pra gente toda essa história, e já começa pra gente contar nessa história de 8 anos, porque eu com 8 anos, eu até brincava de escolinha, mas era um monte de boneca, era a Barbie, entendeu? Como que foi essa história dos 8 anos ser professora? A minha história de vida, né, ela já começa assim com um peso muito grande, porque a minha mãe, ela teve 8 abortos espontâneos, ela não conseguia engravidar. Então aí a última tentativa dela, eu nasci. Então eu nasci depois de muito luto, né? Uma situação bem complexa, assim, que meus pais estavam vivendo, de muitos abortos. Então o meu nascimento foi muito comemorado. Mas logo no começo, os meus pais sempre me perceberam como uma criança um pouco diferente, né? Mais teimosa. Com 5 anos eu já sabia ler. E aí eu lia tudo. Meu pai escondia alguns livros do Érico Veríssimo e eram os que eu mais queria ler com 5 anos. Gente, observação, ela é de aquário, tá? Só pra gente poder fazer isso. Pra ficar aquariana. E aliás, deve estar próximo ao seu aniversário, né? Sim, semana que vem. Semana que vem só. eu faço 40 anos. Então, que gostoso, ó. Pré-comemoração aqui. E eu nasci aquariana numa família muito aterrada, né? Touro e virgem, então meus pais muito aterrados, né, muito terra e eu ar, desde pequena. E aí com 5 anos, com 8 anos eu já tinha lido todos os livros. Na época em Pouso Alegre, para comprar livro não tinha livraria, então se ia na banca de jornal, né? Hoje a banca de jornal é raro, né? Mas naquela época meu pai todos os domingos passava na feira, lá em Pouso Alegre, que acho que ainda tem aquela feira na rodoviária. Tem. E depois levava a gente na banca de jornal pra gente escolher um livro. Só que pra mim, um livro por semana já era pouco. Eu falava assim... Isso com 8 anos? Com 8 anos. E aí eu já tinha lido todos os livros que tinham na minha casa. Eu falei, eu moro aqui no Esplanada, o que eu vou fazer?
eu vou pegar um megafone do meu pai e vou fazer um clube do livro. E a gente troca os livros, vai ser muito da hora, né? Quem tiver gibi, a gente troca. E aí, quando eu fui chamar as crianças, eu descobri que as crianças velhas, de 9, 10 anos, não sabiam ler. Aquilo me deu um treco. Você fala, gente, como uma pessoa tão velha nunca leu um livro na vida? Eu, não, preciso mudar isso. Meus pais tinham uma lanchonete. Aí eu reuni todo mundo que não sabia ler e botei a criançada lá, era férias de julho. Eu usei a minha mesada, né, do mês e comprei uma lousa. Aí meu pai, nossa, como minha filha é estudiosa, vai estudar nas férias. E eu falei, não, pai, eu vou ensinar, eu vou chamar as crianças aqui. E aí a professora do bairro foi lá para saber quem era a tal tia Aline, que havia ensinado os alunos... Com 8 anos. 8 anos. Tinha ensinado as alunas dela a lerem, né? As crianças a lerem. E a didática? Você criou, você inventou? Como é que você fez? Eu acho que tudo a gente vem com download, né, Priscila? Eu acho que a gente já vem com essa sabedoria aí de antes, né? Eu usei... Foi natural pra Foi você. muito natural. E eu usei a didática das brincadeiras. A gente brincava muito na rua. Esplanada era um bairro que tinha uma quadra. Acho que ainda tem, não sei. Faz tempo que eu não vou lá. Esplanada mudou bastante. Tinha Mas uma tem uma quadra ali onde era a varandinha ali do lado? Sim. É verdade, era não uma tem. quadra. Eu morava em frente ao varandinha. E embaixo era uma rua de terra, onde depois fizeram o Bar do Anísio, ficou famoso aquela rua. Mas era uma rua de terra, então a gente só brincava na rua. Qual que eram as palavras que as crianças conheciam? Era Bete, rouba-bandeira, e eu usei isso. Primeiro eu tentei usar o barquinho amarelo, que foi onde eu aprendi a ler. Mas por incrível que pareça, com 8 anos de idade eu já entendi que manuais escolares não serviam para todo mundo. Então eu trouxe as palavras do cotidiano. Gente, tem Você gente que nasceu até com hoje, isso, com porque- 60 anos que não entendeu isso. A Aline com 8 ela já tinha entendido. E aí o meu pai ficou desesperado, porque o meu pai na época já tinha um preconceito muito grande. Quando eu nasci, e eu já nasci com essa super expectativa de resolver, né, a tristeza dos meus pais com relação a ter filhos. E aí quando eu nasci, eu já nasci com essa expectativa. Numa família aterrada, a minha família também já estava no Inatel, já tinha primos na engenharia. O meu pai, assim, eu era bebê, eu acho que ele olhava assim no berço e falava, essa menina vai ser doutoranda em engenharia. Essa menina já tem um script pronto. Quando meu pai viu que eu tinha alfabetizado as crianças, meu pai entrou em desespero, porque ele falou assim, não, eu preciso desconstruir essa ideia da Aline ser professora. Coitado, ser professora no Brasil vai sofrer com a raiva. E o meu pai, ele tentou de tudo, né? Até hoje, ele ainda faz algumas tentativas. Eu achei que ele já tinha mudado de ideia. Na semana retrasada, ele falou assim, ô filha, você viu que na TEL agora tem um curso noturno para pessoas ocupadas como você? Eu falei, pai, então, né? E é tão engraçado assim que, claro, você é mãe, né? A gente quer o melhor pro nosso filho, a gente ama muito. Só que é impressionante como a gente coloca nos nossos filhos as nossas expectativas. Muito, nossa. E eu acho que é uma das coisas mais difíceis para ser pais, para ser mãe, é a gente enxergar o filho como um indivíduo só ele não tem a obrigação de corresponder às nossas expectativas, né? Eu acho tão difícil isso. Eu acho que antigamente ainda era mais difícil, né? Sim. E eu acho que os filhos, a gente tem filhos, né? A sensação que eu tenho como mãe é que os filhos vêm esfregar na nossa cara coisas que a gente precisa olhar pra dentro. E é muito difícil olhar pra dentro, né? Então os nossos filhos, principalmente que a gente estava falando, né, na adolescência, eles vão testar e eles vão dizer coisas e acharem coisas que vão completamente contra os nossos valores. Mas por quê? Porque eles estão se testando como indivíduos. Mas como nós somos analfabetos, né, em sentido emocional, a gente mal sabe lidar com as nossas emoções. Viemos de uma geração que foi criada com violência, com negligência, com comando e controle. Aí os nossos filhos vêm com outros downloads e aí eles meio que esfregam na nossa cara que na verdade não é a gente educar eles só. A gente precisa se autoeducar. É uma troca. É sempre uma troca. Nossa, isso eu reconheço muito, assim,
como mãe, assim, o Francisco é meu oposto, né? Porque as pessoas falam pra mim, você é muito calma, Marina. Eu falei, que você não tem noção do furacão que eu engulo todos os dias da minha vida, assim, porque de calma eu não tenho nada. E o meu filho, ele é calmo, ele acalma, assim. Ele me acalma quando eu tô nervosa. Ele é o sensato, aí eu fico toda hora pensando, tem que aprender com esse garoto, né? Tem que aprender com ele a ser assim. O negócio desaba tudo, ele tá numa paz, mãe, calma, vamos ver com calma agora? É isso. Ok. É isso. Eu gosto muito do Eckhart Tolle, que o Eckhart Tolle fala que os filhos, né, a gente precisa estar na presença dos nossos filhos, não como pessoas mais sábias, mas igualmente como seres humanos. E quando a gente se coloca e deixa esse ego do eu sei mais, eu sei melhor, e a gente tá ali em presença plena, entendendo que quem está ali não é só um corpo físico, é uma alma, talvez tão ou mais sábia do que a gente. Exatamente. A gente começa a ter relações e conexões diferentes com eles. Né? Eu aprendo todos os dias com a minha filha. E até acho que tem horas assim que ela é minha mãe, sabe? Que às vezes eu acho que eu não tenho limite, né, não sei o quê. Aí eu vejo às vezes umas olhadas nela, tipo assim, mãe, menos, sabe? Assim, mas não na forma de repreensão, entendeu? E às vezes eu pergunto, Pia, tipo, você acha, o que você acha, né? Não, claro que tem que ter o respeito, né, por ser mãe e tudo isso, mas eu acho que a gente já passou dessa... Até porque... Eu já contei isso no Egéria, né? Que eu sou muito perua e eu enfeitava ela até que ela se tornou uma adolescente que ela não gosta. Eu falei, mas nem uma oncinha? Ela odeia um animal print, mas nem um brilhozinho, ela odeia brilho, entendeu? E aí, juro, é sensacional, gente. E aí eu tive que ver que, poxa, é o jeito dela, ela gosta do, né? É o perfil dela, linda do jeito dela, e aí a gente foi melhorando isso tudo. Hoje ela com 19, a gente conversa muito, gosto muito da opinião dela, falo das minhas coisas, mas eu nunca tentei ser aquela mãe perfeita, porque eu acho que, como que a gente sempre fala no Egério, ninguém é perfeito, gente. Nem você como mãe, nem como profissional, você pode ser muito bom, a gente se esforça, mas ninguém é perfeito. E acho que o filho tem que saber, ó, a minha mãe tentando se esforçar, não é? Tá todo mundo tentando se esforçar, fazer o melhor, mas realmente é muito difícil. Tem uma frase do livro chama Autocompaixão que fala assim, ser perfeito é meta de quem já morreu. Quem tá vivo erra. E a maternidade é uma jornada de erros. A culpa, né? E parece que não adianta, por mais que você faça o melhor, se o seu filho tiver problema, a culpa vai ser sua. Sempre. A culpa é da mãe. Não é? Porque a gente é mãe, mas a gente também é filha, né? Então a gente também tem a gente também culpa nossos pais por várias coisas. Então é isso mesmo, a culpa sempre é dos pais. E tudo bem se é a culpa dos pais, assim, porque são as pessoas que mais te amam na vida. Então se você pode culpar alguém, culpa os pais, porque ele vai te perdoar e tá tudo certo. E tá tudo certo. E aí o seu pai não se acostumou muito com a questão de ser professora, mas ele aceitou no final das contas. Sim, nossa. Eu não vou ser engenheiro. Meu pai, hoje eu vejo que ele é o meu maior fã. Ele e minha mãe, a gente foi reconstruindo esse ideal, né? Aí ele teve um filho, que é meu irmão mais novo, que é engenheiro, que é leonino, é aterrado. E aí, assim, os três ali combinam muito bem e eu sou a maluca, né? Perfeita. Tá uma família perfeita. Gente, mas família de aterrados precisa de um ar, gente. Senão morre asfixiado, né? Precisa de um ar. E quando eles precisam de novas ideias, chama a Aline. Perfeito. O equilíbrio, né? Sim. Mas aí, tá bom, você com 8 anos foi, e aí você fez magistério, trabalhou em escolas, escolas, né, educação infantil. Sim. E como é que foi essa descoberta de que essa educação mais convencional não te cabia? Ou, enfim, como é que foi esse processo, assim? Claro que resumidamente, né? Que senão a gente fica aqui até semana que vem, mas não sei se você consegue explicar pra gente, porque assim, a Aline, ela trabalha com uma educação criativa, ela trabalha com uma educação... eu lembro quando eu assisti a palestra do Murilo Gun, nossa, eu fiquei pensando toda hora, eu falei, nossa, gente, a Aline faz isso, que legal, assim, tem uma vibe parecida, assim, um ideário, assim, mas conta pra gente, assim, como é que foi essa...
Começou na minha própria trajetória, assim, de aluna. Porque as escolas, né? Se você não sabe matemática, a escola, ela de uma forma equivocada, ela vai tentar te ensinar matemática, que é o que você não sabe. Mas caramba, eu sei muito português, sei escrever poesia. Ou tem um lado da arte, né? E até então eu não conhecia, mas Gardner já pesquisava as múltiplas inteligências e essa teoria de Gardner das múltiplas inteligências ganhou muita força nos anos 90. E eu já ia para a biblioteca muito estudar, porque aquilo me magoava. A escola tentava resolver o meu gap de matemática, mas não valorizava que eu já era uma escritora nata, já era uma ótima comunicadora. Quando eu comecei a dar aula, eu comecei a fazer estágio com 15 para 16 anos, muito jovem. Muito. E aí eu já comecei a assumir. Antes de entrar para o magistério, eu tinha uma professora de português, Maria Angélica, ela já me colocava para dar aula de reforço. Então eu já usava a biblioteca do estadual para ajudar as crianças que não estavam aprendendo. Então, quando eu entrei para o magistério, eu lembro da primeira aula do magistério que foi sobre Platão, e Platão mudou minha vida, né? Entender, assim, profundamente a filosofia e como que ela contribui. Porque educação, o que é educação? A gente pensa que educação é sala de aula, é as escolas. Mas a partir do momento que a gente nasce no planeta Terra, está acontecendo a educação, porque é autoeducação. Eu não me educo pelo outro, mas eu me autoeduco o tempo todo. E a gente confundiu escolarização com educação. E aí eu já percebia que tinha muita coisa que era meio falido, né? Aí o pior foi quando eu entrei na faculdade. E aí na faculdade eu já entendi um pouco de como é que o cérebro aprende. E a faculdade, com as aulas de didática, eu já tinha uma bagagem de sala de aula. Eu falava, gente, isso não funciona, né? E aí eu já rompia barreiras. Eu ia para as escolas, eu pegava métodos convencionais e falava para os alunos, olha, não precisa trazer o livro didático, né? A gente vai aprender com música. Então eu já era bem disruptiva dentro do sistema e muito questionadora. Eu lembro de uma diretora de escola que ela, no meio da reunião de pais, ela escreveu um bilhete assim para mim, encerra agora e pode se retirar. E aí ela falou assim, Aline, você é muito anarquista. Aline, você é uma anarquista, né? Porque eu já estava dizendo isso para os pais, olha, a gente não tem que focar no vestibular quando a criança está na educação infantil, não é isso, né? Então, né, gente, até eu penso nisso, eu fico agoniada quando eu chego em reunião de pais, não, porque o Enem, eu falo, gente, mas ele tem 12 anos. E ontem, né, saiu uma notícia no exame, não sei se vocês viram, que a inteligência artificial passou em todas as provas da OAB e em provas dos vestibulares mais difíceis de medicina. Então, tudo que é programável, a máquina faz melhor, mas de uma forma equivocada, a gente ainda quer preparar as crianças para competirem com as máquinas. Para ser máquina, somos humanos, né? A gente tem emoções, a gente tem relações, a gente tem a criatividade, né? E se você ver numa sala de aula, gente, cada criança é de um jeitinho. Exato. Tudo que você tentar colocar, passar uma régua, você medir todo mundo com a mesma régua, não vai ter jeito, não é? É meio insano ainda o sistema, não o é? boletim escolar, Boletim, nossa. É muita insanidade ainda. E eu sempre lutei, né? A Mariana acho que falou a palavra guerreira, né? Guerreira, você imagina alguém com uma armadura, com uma espada. Mas eu tô te imaginando assim, entendeu? A espada é a minha palavra. O bilhete estava escrito assim, ó, você guarde suas armas, né? Tira a armadura, pode guardar o levanta a flecha bandeira branca e sai, entendeu? e sai. E ontem eu falei com uma pessoa, ela falou assim, precisava ter mais dancinha no seu Instagram, né? Eu acho que você devia tirar a palavra educação profunda. E eu falei, não! É isso que eu quero. Não é isso que eu quero, né? O meu trabalho é para pessoas que estão com vontade de se entenderem profundamente, para mães que estão com vontade de se olharem para dentro, né? Hoje o meu trabalho ele é voltado para isso. É muito mais fácil se eu me empenhasse em escrever material didático. Eu estaria milionária, porque os pais valorizam muito o material didático. Olha esse sistema apostilado, essas apostilas, tem lá Enem, tem lá FUVEST, então isso aqui que eu quero. E é equivocado. É a segurança, né? As pessoas querem uma coisa que não gere perguntas, mas que traga respostas. E o que a gente está precisando, gente, é de pessoas felizes e que saibam o seu lugar. Seja o seu lugar como um músico, né?
Como seu marido maravilhoso, seja o seu lugar como jornalista e abrindo uma editora com toda a coragem, seja o seu lugar de comunicadora com podcast. É disso que o mundo precisa. Não precisa de engenheiros infelizes, né? Talvez se eu tivesse ido para engenharia, eu tava lá, assim, talvez, né? Deprimida, triste. Tinha lá feito o que seu pai queria, o que era expectativa, mas ia acordar todo dia, nossa, eu vou lá pro escritório. E talvez, né, num momento assim que estamos chegando, a inteligência artificial toma seu lugar. Que ela faz melhor aquilo que não é da alma. alma. E esse negócio de inteligência artificial, eu vi que nos Estados Unidos eles arrumaram um advogado, um robô advogado. E aí diz que eles vão fazer uma audiência com ele, não vão contar pra ver qual vai ser o resultado. Não, você pensar que a turma, aquela senhorinha ganhou uma Alexa e reza o terço com a Alexa, você pensa? Perfeito. Não é? É um negócio que já tá, não é? Mas a minha área de jornalista impactou fortemente, assim, eu não trabalho mais como jornalista porque os robôs escrevem melhor do que muitos jornalistas, porque eles pegam informação de vários locais, montam um texto muito mais rápido, você consegue direcionar melhor, você não tem uma série de coisas, muitos jornalistas perderam emprego porque realmente a inteligência artificial faz melhor. Por quê? Porque é programável, porque essas notícias diárias, elas respondem a um formulário, ela tem o mesmo formato, é igual, você precisa responder 6 perguntas para fazer uma notícia diária. Então, isso o robô faz. E o ser humano, né? E o ser humano. E a gente? E o ser humano precisa trabalhar o que o robô não tem, que são as emoções, a conexão com a alma, né? A conexão com o todo. Entender de coisas profundas. Gente, a Aline Leite, ela é uma inspiração, né? Ela tem a questão dos livros, do conhecimento dela, a sua maior arma, a sua maior defesa. Eu gosto muito de como é que a Aline traz para a realidade dela de ser mãe, como é que ela coloca a questão da vida pessoal dela dentro da vida profissional, que é ela como filha, né? Como é que a experiência dela como filha moldou ela como uma ativista da educação, uma profissional, uma guerreira da educação, e como é que isso reflete a Aline como mãe dentro dessa guerreira da educação, assim, que não é a educação escolarização, não é a educação formal, não é essa educação que não é que a gente compra, né, que é vendida pra gente, não como um produto, mas como um conceito, né, ela extrapola isso. Então, e tudo isso é fruto da experiência dela como filha, da experiência dela como mãe, como esposa, como ser humano. Eu acho que isso é o principal, né, a Aline, ela cuida do ser humano e não só de uma partezinha ali, né? Então, eu gosto muito dela, ela é uma grande inspiração. E o Ferinhas da Tia Aline traz isso, né? O Ferinhas da Tia Aline é um núcleo de educação alternativa, onde a gente traz como ferramentas de educação não convencional, né? Tanto a yoga, a meditação. Aline, yoga, meditação para criança, né? Nunca foi tão importante a gente saber silenciar a mente, porque as crianças, elas refletem o mundo dos adultos. Nós adultos estamos vivendo um mundo com pressa. Então a gente tem essa sensação de que a inteligência artificial está chegando. Então a gente tem que encher, botar mais coisa para dentro e mais correria. E o mundo também pede que a gente tenha uma situação financeira cada vez as coisas mais caras. Então a gente corre. E a criança, ela reflete o que a gente é. Ela corre. E aí ela perde essa essência, né? Que é a calma, que é o poder do agora. Então a yoga e a meditação, elas resgatam muito disso. A conexão com o próprio corpo, né? Às vezes eu tenho a sensação, falo por mim, como que eu passei muito tempo desconectada do meu próprio corpo, né? Então tá tudo aqui, mental, mas cadê o resto? Aí eu aprendi um exercício de mindfulness, você põe o pé no chão e começa a sentir o seu pé quando você tá muito no racional. Lembra que você tem um pé e tem um corpo. E como trabalhar isso com as crianças, né? A conexão com o próprio corpo faz com que a gente vá ter adultos muito mais estáveis emocionalmente, né? Que a gente não tá só no mental. E a gente tem os outros corpos, né? Os corpos sutis. Então, o Ferinhas trabalha nessa linha, principalmente também trabalhando muito com a questão autodidata. Se a gente vai ter um mundo de tecnologia exponencial, se hoje a Alexia está programada, amanhã toda aquela programação da Alexia já mudou,
porque o mundo está mudando muito rapidamente, os nossos filhos vão viver isso de forma potente. O que a gente precisa ajudar? Aprender a aprender, ser autodidata. Por quê? Alvin Toffler fala uma frase que eu adoro citar ela, que é: o analfabeto do século XXI não vai ser quem não sabe ler e escrever, mas quem não sabe aprender a aprender e desaprender de novo, porque o que eu aprendi ontem já não serve nesse contexto. Então, como que a gente consegue isso com as crianças? Leitura. Ajudar os nossos filhos a serem leitores, porque os livros, eu falo que o livro é um objeto sagrado. Uma pessoa usou toda a sua bagagem, toda a sua experiência de vida, e ela usou e sentou para escrever um livro. Talvez você levaria 10, 15 anos para descobrir o que você lê em algumas páginas. Então, os livros, né, ajudar as crianças a se conectarem com a leitura. A escola faz isso de uma forma bem equivocada, com a porcaria da ficha de leitura. Quantas páginas? Qual autor? Qual editora? E aí? De três perguntinhas lá. Não é incentivar leitores, né? E a leitura, principalmente a literatura infantil, ela traz muito as emoções. Eu consigo olhar dentro de uma criança que ela está precisando só contando uma história. Não é à toa que a humanidade se fez contando histórias em roda, né? Então, o Ferinhas trabalha muito a partir desse ponto de vista também, que é aprender a aprender com a leitura, né? Eu uso muito literatura. E como é que surgiu o Ferinhas? A gente começou a falar dele, né? Mas a gente não falou do principal. Como é que foi o surgimento dele? O Ferinhas surgiu numa... Sabe aquela frase, a fome com a vontade de comer? Eu sei, eu sou taurina, eu super sei essa frase. Então, ai, gente, minha filha também é taurina. A minha também. Com fome, gente. E mau humor se não Não tiver comida, né? É isso. Eu mordo, gente. Mas o Will já estava fazendo pedagogia, porque assim que eu descobri a gravidez do Luca, o Will falou: nossa, eu preciso mergulhar um pouco no mundo da educação para tentar entender, né? Mais sobre crianças. Agora a gente tem 3 filhos, né? Tá chegando no 3º, e ele foi fazer faculdade de pedagogia. E ele trazia muitas coisas da pedagogia e dizia: Aline, é surreal o que eles ensinam, né? E ele foi para uma faculdade muito boa, muito conceituada, mas ainda com muitos equívocos de desenvolvimento humano. E ele era músico, né? E eu professora, e eu tentando no sistema. E aí eu engravidei do Luca, foi uma gravidez super complicada. A escola me mandou embora durante a gravidez. Bacana. Que Não vamos citar nomes. Não, mas assim, não. foi, sabe aquela advogada, de repente, né? Já veio saiu sem querer. Ah, muita fofura, ainda bem que uma escola, né? Imagina se fosse, sei lá, outra coisa, né? Mas eu já agradeço cada barreira que eu tive que enfrentar, sabe? Minha filha, Porque... se tu com 8 anos você estava ensinando as crianças a ler livro, você vai passar as barreiras. Exatamente. Sim. E aí a gente sofreu uma ordem de despejo. Por quê? O meu marido ficou desempregado na mesma época e eu desempregada. E a gente ficou sem pagar aluguel e sofremos uma ordem de despejo. E a gente olhou e falou assim, 3 crianças, um bebezinho aqui no colo. A gente falou: caramba, o que a gente faz agora, né? Eu falei: a única coisa que eu sei fazer nessa vida é dar aula. Então a gente foi morar numa casa muito simples. Eu usei a garagem da casa. Aí tinha um amigo nosso que tinha uma rede de internet, então tinham aqueles coisas de enrolar fio. A gente pintou, a gente fez banquinhos e a gente começamos com as crianças ali. A gente resolveu fazer uma colônia de férias. E eu já fazia vídeo no Facebook todo dia. Todo mundo botava o bumbumzinho, da foto de biquíni no Facebook naquela época, mas eu descobri que o Facebook fazia vídeo. E aí eu comecei todo dia a fazer vídeo no Facebook já nessa época. Relacionado à educação. Relacionado à educação, aos filhos e tudo mais. E aí, quando a gente lançou a colônia de férias, a gente nem tinha um lugar. A colônia de férias, ela vendeu tudo, assim, o dobro do que a gente tinha pensado. 2 semanas antes de acontecer a colônia. E a gente falou: caramba. Aí achamos uma amiga, ela tinha um buffet. E aí depois da colônia de férias, as mães chorando assim na porta, agradecendo, falando: Aline, você resgatou a infância do brincar. A gente fez uma exposição dos anos 80. Ai, tinha um amigo Álvaro, que ele tinha tudo dos
anos 80. Tudo que você imaginar. E eu fico imaginando pra criançada hoje ver o que a gente cresceu com aquilo, né? A gente fez, fantástico. foi surreal. Ele tinha até aquela bicicleta, mountain bike. Sabe, coisas grandes, o videogame Atari que ele ligou. Então as crianças viveram isso. E foi muito potente. Os pais chorando, agradecendo. Assim, quando mamãe me abraçou, assim, ela chorava. Ela mal conseguia falar. Falou, Aline, meu filho mudou de estar aqui com vocês. Aí eu tive um insight mesmo. E esse meu amigo da internet, ele falava uma frase pra mim. Ele falava assim, Aline, você anda de Fusca com uma Ferrari em casa. Você tem uma Ferrari na sua garagem, mas você tá andando no Fusquinha. E aí, depois disso, a coisa foi andando, né? Vieram decepções, porque a gente teve que fechar o local com a pandemia que a gente construiu. E a pandemia, ela foi acho que todas as áreas, para todas as pessoas, né? A maioria que a gente conversa sempre tiveram problemas sérios, mas a sua sorte é que eu acho assim, tudo tá tão dentro de você, É isso. né? Que muitas vezes, faltou um espaço, tive que fechar aqui, eu tenho que... Não adianta, tá dentro de você, onde você for, não é? Foi isso. Eu lembro quando eu conheci o Ferinhas da Tia Aline, a gente fez um encontro, né, do Negócios para Elas, verdade. no Ferinhas, e eu lembro que eu fiquei apaixonada pelo espaço, que era maravilhoso, mas você entrava, eu tinha uma cozinha que era do tamanho das crianças. Ai, que belezinha. Aí eu falei, gente, não é que escola, que local, fala pelo contrário, mas o que você fala com criança? Sai da cozinha que você vai se machucar. A Aline fazia o contrário, ela falou assim, vem pra cozinha que eu vou te ensinar aqui, porque aqui tem coisas, muita coisa, né? Assim, isso mudou bastante até a minha relação com a cozinha com o meu filho, né? Foi quando o Francisco sempre participou, assim, da cozinha, porque eu gosto muito de cozinhar, né? Então, mas eu passei a deixá-lo mais dentro da cozinha, né? Não, vem pra cá que você aprende um monte de coisa, sabe? Sim. Aprendi. Hoje o Francisco se vira com... Ele sabe fazer salsicha e miojo, tá? E arroz. Tá ótimo. Mas o arroz é difícil. Não mostra. Difícil, né? Então, mas ok, já sabe fazer. Mas assim, essa coisa dessa independência dentro da cozinha, de saber até coisas mais pragmáticas, com medidas, com estourar um ovo. Gente, estourar um ovo é um aprendizado. Que primeiramente ele estoura o ovo assim, né? Vai o ovo pela vão dos dedos, né? E aí você vai ensinando a ficar melhor, acho que deve ajudar até a coordenação motora. Sim, exatamente. Então, a cozinha é um super laboratório sensorial. E hoje eu faço isso, só que no forma online, todo mundo tem uma cozinha. Então eu vou na minha cozinha, a criança tá lá, sei lá, nos Estados Unidos, hoje a gente tem alunos que estão nos Estados Unidos, em Portugal. Mas começou, Ferinhas da Tia, começou então com uma colônia de férias. Começou com uma colônia de férias. E aí você Ferinhas. Aí férias. Você viu que de férias? Eu também fiquei Eu chocada. achei que era fera. Eu também achei que era fera. Pois é. Quando ela me falou isso também, eu fiquei chocada também, que era de férias. Ferinhas. Eu falei, nossa, não, mas já tem que explicar, porque eu acho que fera já é uma gíria nossa dos anos 80, né? Veio junto com o Pogobol. A gente tem até o tigrinho, né? Mas é a brincadeira da fera com as férias. Então tá. Não, mas aí começou, quando aí você viu, você tem todo o potencial. Você aí tem eu escrevi um método. Você desenvolveu. Desenvolvi um método. Gente, olha que mulher chique. Núcleo alternativo de Ela educação. desenvolveu com as oficinas, a gente entendeu, né, que a educação precisa de 5 pilares. Culinária e nutrição. Porque se uma criança sabe culinária, sabe nutrição, ela tem essa conexão profunda, né? Comer não é alimentar só o corpo, é alimentar diálogos, é alimentar sua alma. Aí depois eu fui mergulhar na antroposofia e aí a sensação que eu tinha é que com 8 anos de idade eu fiz o download, já tinha vindo, mas quando eu fui para antroposofia foi tudo... Tem gente que... Muitas pessoas passam 20, 30 anos estudando antroposofia, mas quando eu comecei parecia que era algo que eu já sabia. E aí muitas coisas ligadas, né, com a antroposofia, então culinária e nutrição, corpo e mente, não dá pra gente separar o corpo e a mente, o espírito. A meditação, a yoga, quando ninguém falava de meditação, a gente tinha um espaço lá no Ferinhas meditativo para parar. A música como ferramenta. A música é impressionante. O teatro e a tecnologia. Então a gente uniu isso com oficinas de experiência, a gente não dá aula, né? Não são aulas, são oficinas. A gente trouxe também a ideia de que
Se a criança de 5 anos só pode conviver com a criança de 5 anos, a gente desconsidera o Montessori, que lá no século passado já disse o seguinte: quando você coloca uma criança menor com uma maior, o maior vai aprender a ter compaixão e empatia. E o menor vai ter alguém em quem se espelhar. Então a gente começou a mesclar idades e o negócio funcionou. Quando a gente veio a pandemia, a gente descobriu que tinha o Zoom, o Cisco, o Meet. E aí a gente começou a chegar em outros lugares, né? Aí na pandemia o espaço físico foi fechado. O espaço físico foi fechado. E aí, como o mundo foi obrigado, né, a se virar na internet, isso ampliou, você também não perdeu a oportunidade de transformar tudo isso. Sim. Quer dizer, e você, hoje que você falou, alcança o mundo inteiro que precisar. Sim, a gente Olha, tem alguns fora do Brasil, né? E aí, depois dessa experiência de quase 3 anos online, eu entendi que eu não consigo mais só tratar a criança, né? A gente consegue muitos resultados no Ferinhas, muitos, né? Criança, mas eu não consigo mais só o pilar criança, eu preciso tratar o pilar família, pais. E aí eu me tornei mentora de mães, né? E aí foi um outro trabalho. Agora a gente está lançando uma plataforma, uma comunidade, onde a gente fala de educação profunda e expansiva para pais e mães, né? Que é o Que Acervo. legal, gente, que Também é sucesso. uma metodologia que a gente criou, onde os pais precisam entender profundamente o desenvolvimento humano. A gente está vendo no eu vou falar mercado... pra você, vou ser bem honesta, na minha ignorância. Gente, como o pai precisa de tratamento, pai e mãe, né? Ai, demais. Ai, gente, olha, eu tenho demais. até preguiça de ir em reunião de escola. É porque Nossa. o filho é o sintoma. Tudo que o seu filho tá fazendo é só o sintoma do que você precisa olhar para dentro. E se você entende temperamentos, se você entende desenvolvimento humano, marcos do desenvolvimento infantil, é como a construção de uma casa, né? Pensa aí, Priscila, a casa que você mora. Se a base dessa casa não tiver sido feita de uma forma sólida, vai vir uma tempestade, sei lá, uma chuva de pedra aqui em Santa Rita. O tempo mesmo, o tempo, não precisa nem... Até o lobo mal, né? Lobo mal. Soprou? Então, a gente precisa entender a Ah, informação. eu quero saber mais sobre isso, porque eu acho que a gente precisa mesmo, a gente precisa Não, a aprender gente sempre, precisa, não é? e assim, independente se estuda numa escola convencional ou não, todos os pais precisam ser E eu vejo... reeducados. É. E eu me incluo nessa, tá, gente? Não tô Eu tirando- também, não eu sou também, eu eu também. também. Quanta coisa eu aprendi com os meus filhos. Certas coisas que eram comuns na minha época, e a gente conversa sobre isso. Era comum na minha época, até a questão do bullying, Sim. né? Na minha época, mimimi, porque na minha época era normal chamar fulano de quatro zóio, não sei o quê. Não é que era normal, a gente tem que aprender que não se pode mais isso hoje. Entendeu? Não é que era Nunca certo, pôde, né? nunca pôde, só que Nunca não pôde. tinha, não tinha um limite. Então a ninguém gente falava tem que isso pra entender, gente, né? a gente tem que entender o mundo que a gente vive hoje. Você tem que aprender a respeitar. É um negócio é outro mundo, né? Eu Complexo. vejo, é outro mundo. A gente passou pelo bullying, mas quantos de nós temos gastrite? Não, eu sofri Pelo muito estômago, bullying por causa de né? peso quando eu era pequena. E vou contar aqui, sabe como é que eu resolvia? Na porrada. Ah, eu também. Mas Eu era... lógico que eu tenho problema, sequela, haja Rivotril pra aguentar tudo isso que a gente viveu a vida inteira, não é? É isso. Meu apelido na escola, na rua, era Mônica, porque eu era gordinha e dentuça e brava, metia Batia porrada muito. em todo mundo. Assim, aí Eu me chamava resolvi- e eu ficava mais brava ainda. Eu resolvia juro, eu resolvia na briga, eu saía na mão com os meninos na escola. E é legal, não, meus filhos, graças a Deus, não fazem isso. E hoje eu converso, olha, você pode não gostar de fulano, mas você tem que respeitar, né? Você não é obrigado a conviver, mas você não pode xingar. Quer dizer, a gente tenta passar. Mas uma coisa que fala assim, falar que é normal, que era sadio na minha época, não era. Nem as pessoas me xingaram, nem eu ter que resolver isso brigando, né? Não tá certo. Em 3 minutos de conversa com a Aline, eu já falei, nossa, que mente, que mulher inteligente. Nossa, eu fiquei encantada. E uma vez eu li que a gente não pode ser a pessoa mais inteligente da sala. Se você for a pessoa mais inteligente da sala, você sai, porque você já não tem mais o que aprender ali. E eu levo muito isso comigo. Então, assim, ficar do lado dela, eu queria ouvir tudo, entender tudo. Comprei um livro que ela falou dele.
Aline, pode me chamar, sempre, pra ficar a ferinha do seu lado aprendendo com você, porque ó, foi uma experiência. Esse conceito de infância, né, verdadeira, ele começou em 1992 com o Estatuto da Criança. Eu já era adolescente. Entendeu? A criança era uma coisa que ninguém E hoje entendia. eu já dei palestras em algumas escolas sobre bullying, né? Porque hoje existe uma lei, existe a responsabilidade penal, a responsabilidade civil, e eu acho interessante, coisa que não se tratava antes, falar nas escolas, olha, mesmo que você não tenha 18 anos, você pode, existe penalidades, né? Para você, muitas vezes financeiro, vai ser para os seus pais, para as crianças entenderem isso, porque chegou num ponto muito, muito sério, né? Que não era falado antes, que se fala hoje. A gente tem que mudar, os pais têm que... Isso vem dos adultos, porque nós somos, e eu falo nós, eu me incluo também, analfabetos emocionais. Totalmente. A gente não sabe lidar com as nossas emoções. E nós somos a geração de pais que dá aos filhos algo que não tivemos, que é muito difícil. Você tem que dar algo que você não viveu, você tem que aprender algo que você nunca soube lidar nem com você mesmo. Nós somos da época que os pais, assim, que era coisa de só olhar. Só olhar. Comando e controle. Não precisava nem falar, né? Olhar, você já sabia, você não podia falar, você não dava opinião. Ah, eu posso? Não. Por quê? Porque não é não. Não tem um argumento, não tem nada. Não dá uma raiva na gente, não é nada. Nossa Senhora. E hoje um filho nosso que não sabe dar a sua opinião, que não tem a sua própria voz, a gente tem ferramenta, a gente usa o teatro como uma ferramenta de colocar a criança para botar a voz no mundo. Porque uma pessoa que cresce sem botar a sua voz no mundo, sem saber dar a sua opinião, aí, né, os poderes manipuladores, né? Então, Muito, nossa. vai todo mundo igual o gado, né? Vai, porque se você não sabe dar a sua opinião, a opinião dos outros serve, né? Aí você vai acreditar em qualquer opinião. Sim. É que nem aquela frase famosa, né? Se você não sabe pra que lado ir, qualquer lugar serve, né? Alice no País das Maravilhas, né? Exatamente. Então, é isso. E falando, você falou agora de livro, outro dia você me falou quantos livros você leu ano passado? 58 livros que eu registrei, mas eu devo ter lido uns 130, por aí. A gente tem uma plataforma online, e aí essa plataforma tem a inteligência artificial que ela vê quantas páginas você lê por minuto. Mas você lê o livro físico ou você já passou também para o moderno ler no... Os dois. Porque, gente, eu acho tão gostoso folhear um livro. Eu amo. Colocar um negocinho na hora que... A minha filha também é viciada em livro. Ela lê muito e ela tem lá, né, E é tão bonitinho que ela tem lá o lugar para guardar os livros e ela coloca por cor. Olha, Vai pedir um livro. Ai, mãe, não. Ela não empresta. eu também não empresto, o livro eu não empresto. Ai, eu empresto não. na minha casa pra você ler lá. À vontade. Agora levar pra casa, de jeito nenhum. Não empresta. Não empresto. Eu Eu nunca sirvo mais até pedi. cafezinho, chá, biscoito. Eu trato bem os meus leitores de lá, mas eles vão lá ler. Deixa eu ler. lá. Não. Eu também adoro livro impresso, adoro. Tanto que eu tenho gosto até uma muito do biblioteca papel, em do casa. papelzinho, Mas eu também. eu sou apaixonada no Kindle. Eu leio Também. muito no Kindle. Muito, gosto muito. Aqui a gente usa uma biblioteca virtual que tem 40 mil obras. É um mundo, assim. Você tem um mundo E na eu sua mão. como E também, o bom ser, você leva em qualquer lugar, onde tiver É espacinho leve, que você ele é quer. leve, não se não pesa nada. Eu tô lendo aquele Sapiens agora, que é mó livrão. maravilhoso, Harari. Gente. Aí aquele livro nunca vai ser a mesma. Eu já não sou a mesma, É, gente. Tô Harari. mudando, né? Como é que chama? Sapiens do Harari. Tem um dele, tá ali também. Meu ó. Deus, 21 gente. lições pro século XXI. O que é aquilo, gente? A Bíblia. É Ele uma- escreveu 5 Bíblias, né? 4 Então, Bíblias. e Né? eu demorei. Mas aí, quer dizer, ele é grandão. No Kindle é pequenininho. Ele é levinho, é só o Kindle, você leva pra qualquer lugar. E ele é leve, ele tem. A bateria dele dura o resto da vida, que não acaba nunca. Você tem o modo noturno, ou seja, você não fica com aquela luz na cara. Diz que ele é frente. todo preparado pra isso. Todo, mesmo. ele é ótimo, gente. Não tem luz nenhuma, assim, sabe? Ele é muito bom. Eu gosto bastante. Então, pra mim, a única coisa que eu substitui o livro, pra mim, é o Kindle, o dispositivo, porque realmente E facilita, né? facilita muito. Nossa, bastante. O problema é que, assim, seu cartão de crédito vai pro espaço, né? Porque você compra livro, não clica, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse. Você vai só acumulando livro lá. Essa biblioteca a gente paga por assinatura. E aí você tem. que É bem legal. legal. É bem legal. É porque Legal. o que eu vejo, né? Falo por mim também. Eu gosto muito de ler e também criei o hábito
desde pequena. Eu lembro que na minha casa tinha, assim, muitos livros. E eu comecei nova a ler, tipo assim, a gente lia Agatha Christie. E minha mãe fazia coleção. Minha mãe também adorava Agatha Christie. Então assim, e meu pai era meu pai faleceu, mas a gente ficou com os livros dele. Meu pai era meio, como é que chamaria hoje? Meio que, sei lá, um colecionador bem, tipo assim, como cultivar peixe. Sabe, como ter peixe no quintal. Sendo que a gente nunca teve peixe no quintal, sabe? Curioso. Tinha como ganhar na época não era Mega Sena, como ganhar na Sena. Era muito aleatório, sabe? Era um negócio, e eu achava interessante. Eu lia, eu com 13 anos lia aquele Arte da Guerra. Eu tinha essas curiosidades de uns trem diferentes. Mas eu gosto muito de ler. Na minha área no direito, né, a gente tem que estar lendo o tempo inteiro, mas é uma leitura diferente. Mas a gente reclama muito de tempo, né? Da falta dele. Da falta dele. Eu queria ler, mas não tem tempo. Mas se a gente for pensar, dá pra... Ou com Kindle, que você leva onde você estiver, numa fila do banco, você pode ler. Gente, tem muito tempo para ler, diminui as mas redes eu sociais, vejo que hoje a desculpa maior de leitura é a questão do tempo. Mas dá pra gente resolver isso, não dá? Eu falo pros meus alunos assim, principalmente os adolescentes. Dá uma dica pra nós, porque eu sou dessas que fala. Vai no banheiro fazer número 2. Você tem um livro, eu tenho meu livro de número 2. Já li vários livros do número 2. Deixa eu lá no banheiro. Ótimo. Você vai ficar lá, você vai ficar ou na rede social ou lendo um livro. Lê o livro. A rede social vai te fazer comparar. Não, e tem isso também, por exemplo, né? O livro vai te fazer aprender. Desculpa. E tem isso também. Se a gente for parar, quantas vezes a gente pega o celular, deixa eu ver que horas são. Você pega, quantas vezes você tá lá no Instagram? Já perdeu a hora, né? Então, quer dizer, você perde muito tempo também em rede social, muito tempo vendo, que às vezes... A gente tem um grupo, eu tenho um grupo com os alunos, então a gente troca muita experiência de livros, o que enriquece. Às vezes eu aprendo com eles, né? Esses dias um aluno trouxe o livro Fábrica de Chocolate. Nunca tinha lido. Aí eu falei, vamos ler junto? Vamos, gente. A gente descabelava, assim, porque o livro é mais encantador do que o filme. Na maioria das vezes né? Assim, aquele livro fantástico, As Aventuras de Pi, o livro é infinitamente mais muito difícil você olhar ou assistir um filme e falar, melhor que o livro. Eu nunca assisto, na maioria das vezes o livro é muito... E outra coisa, sem reclamar dos artistas famosos, cinegrafistas, gente, a minha cabeça é muito mais legal. É isso. Gente, na minha cabeça, eu sou rica em detalhes, entendeu? Na minha cabeça, nossa, não tem Hollywood que chegue perto da minha imaginação. Olha, eu também acho, a minha também não, imagina. Os meus personagens muito mais bonitos. Nossa. E a imaginação é a principal ferramenta que a gente vai precisar no futuro, porque a máquina não tem imaginação. Não tem, gente, exatamente. Então o livro traz essa imagem nunca imaginada. Só consegue fazer na imaginação. E com seus filhos, você pratica, Sim. A maternidade ajudou bastante, né? A maternidade me revirou do avesso, porque até eu ser mãe, eu era muito a perfeita, né? E aí eu tive um filho colérico logo de início, com várias questões, dando aula em 2 colégios. Então a maternidade do Levi botou em xeque, né? Eu achava que a minha vida já tinha vários cheques lá, e eu peguei, ranquei tudo e falei, olha filha, você não é tão paciente, você não é tão sensata. Essa teoria funciona para Piaget, mas na casa não funciona. A gente é ótima mãe até ter filho, né? E no meu ter vindo 3, né? Um pertinho do outro, e depois na maturidade ter vindo o Luca, me fez mergulhar mesmo no desenvolvimento humano e entender que muito dos meus filhos não é sobre eles, é sobre mim. Para eu curar a minha criança interior, aquela Aline que eu fui um dia, né? Aquela Aline que tantas coisas precisam ser ressignificadas. Então a sensação que eu tenho de ter filhos, né, é que eles botam o dedo na sua ferida. E aí eles falam, cara, olha pra isso, que é isso aqui que você tá precisando ver. A sorte é que eles são muito bonitinhos, né? São lindos. São lindos. Eles metem o dedo na ferida, dá uma olhadinha, mamãe te
É isso. A gente ama, mas Não é? Mas que põe diariamente. o tempo todo esfrega as coisas na cara da gente. Quando vira adolescente, então é mais ainda. Nem me fale, que eu quero apagar essa parte da minha vida. Acreditou em uma coisa a vida toda, aquilo é um valor pra você, seu filho adolescente vai questionar. E se você não entende, você vai fazer da sua casa um cabo de guerra. Se você não tem autoconhecimento, se você não tem consciência, você vai fazer um cabo de guerra e puxa pra cá, você puxa pra lá e aí você ferra com a conexão. E tudo que os nossos filhos precisam é se sentirem conectados com a gente, que a gente é o porto seguro deles, né? Então eu como mãe não sou perfeita, zero perfeição, como eu disse, eu acredito nessa frase. Ser perfeita é meta de quem já morreu. Quem tá vivo vai errar. Então é olhando para os erros e construindo. Eu erro muito como mãe. Muitas coisas que eu falo para os pais, às vezes eu vou falar para o pai aquela ferramenta e eu vou cair nela e falo, cara, eu falei, ensinei e não pratiquei, então deixa eu rever. Né? Não sou mãe perfeita, zero. É muito desafiador ter 3 filhos, né? Uma demanda assim. E é aquela coisa, né, Aline, cada filho é de um jeito. Exatamente. Entendeu? Cada filho é um de ser um jeito. humano, né? Então, e aí a gente tem que agir, a gente não pode querer agir igual com todos, porque eles não são iguais. Né? E dividir o tempo, né? O que eu busco fazer hoje com o Will é que cada um tem um tempo exclusivo com a gente durante a semana. E a gente não faz isso, a gente não põe consciência, a gente não planeja. Você tem que se planejar, né? A gente pratica o milagre da manhã, por quê? Para não enlouquecer. Porque se você acorda já tropeçando nos brinquedos do Luca, com o Levi mal-humorado, com a Lavínia querendo saber que roupa que ela vai para a escola, e você não encher o seu potinho de amor, né? Seja com a meditação, com a leitura, o que te faz bem. Você tem que acordar mais cedo para voltar para dentro, porque a hora que a criançada acordar, você vai ter que transbordar. Se você não tem para transbordar, acordou junto com eles naquele fuar, dá ruim. Vai chegar ao final do dia cansado, esgotado. Então, eu pratico muito, né, do que eu ensino. Tenho esse livro, eu li esse livro, mas assim, praticar ainda não. Tem que ler então vem pro acervo. Vem pro acervo, porque no acervo a gente tem uma trilha de milagre da manhã para famílias. Tá muito bonita, muito potente, assim, com passo a passo. E eu gosto, eu acho que quando a gente acorda mais cedo, realmente que a gente se prepara para sair, porque se esse acorda esbaforido já faz não sei o que, tudo no automático. Aí a gente tá num momento, parece que tudo a gente faz automático, quando vê, nossa. Passou a vida. Aí, né, passou o dia, passou a semana, na hora de comer, você tá resolvendo o problema, você não tá comendo, né? Você tá às vezes você tá ali, ó, resolvendo E essa é uma ferramenta que eu ensino para os pais, que eu vou ensinar para vocês. Tira a tela das refeições. Você faz pelo menos 3 refeições por dia. Uma das refeições da sua família, você vai escolher fazer sem tela. Combina antes com seus filhos, diz que você está testando um novo programa de educação e depois vem me contar. Quando você faz isso 30 dias, né? Porque aí o nosso caminho neuronal leva 30 dias para formar um novo hábito, você percebe a sua família diferente. Porque você, nas refeições, você não nutre só o corpo, você nutre diálogos. E às vezes a gente está mais preocupado com quem está aqui no celular do que quem está aqui do nosso lado. Aquela pessoa que está aqui do nosso lado, a gente passou dia, semana, não olhou no olho. Não ouviu de forma presente o que aquela pessoa tinha para te contar. E muitas vezes essa pessoa é o nosso próprio filho. Mas teve uma vez que a gente saiu para ir num pesqueiro, eu, Alessandra, as crianças, cada um no seu celular. Eu falei, gente, vamos montar um grupo? Grupo pesqueiro pra gente poder conversar, porque cada um no seu celular ali. Só na hora que acabou a bateria que conseguiu começar a conversar. Tá errado. Sim, tem que trazer consciência pra isso, né? E eles estão, né? Assim, a gente também tá viciado, mas é uma geração que nasceu com isso, como se fosse mais conectado. E a tela tá tudo pronto, né? Que você tava falando da imaginação do livro. Quando as imagens estão prontas, eu não trago para cá. mastigado isso já, que a gente precisa usar a tela, é necessário, maravilhoso. A gente tava falando do imposto de renda.
Lembra quando a gente levava aquela papelada lá, depois de pegava aquela fila? Hoje a internet você resolve tudo na sua casa. É maravilhoso. Não, na tecnologia não é ruim. É uma ferramenta é uma ferramenta, saber usar, né? Mas é saber não pode deixar equilíbrio. atrofiar certas coisas, claro, né? O equilíbrio a gente... Lembra às das vezes máquinas, precisa- né, gente? Se atrofiar, lembra de Matrix, não é mesmo? Se a gente atrofiar, a gente deixa de ser necessário. Sim. Porque as máquinas vão fazer o que a gente faz, vão fazer muito melhor muita coisa que a gente faz. Então, realmente, as telas são boas, mas a gente tem que saber usar. Sim. Certo? Ô Aline, e outra coisa, tem alguma coisa na sua vida que você possa nos contar? Que você se arrepende? Puxa, de tanta coisa, Priscila. Eu acho tão lindo. Eu acho fala assim, "Ai, nada." maravilhoso quem chega assim e fala, não arrependo de nada. Plena, assim, né? Plena. Faria tudo igualzinho. Cara, eu me arrependo de um monte de coisas. Esses dias eu tava falando com meu filho. Ele tava me observando com o Luca, né? E ele falou assim, o Luca precisava levar uns bons tapas na bunda pra ele aprender. E eu peguei aquela frase. Aí eu já tava dormindo, eu fui lá, né? Porque eu falo no ouvido deles, quando eles já estão em momento de sono, isso reprograma, né? Eu fui lá, eu fui falar, mas ele acordou. Aí ele acordou, a gente teve uma conversa, acho que foi até umas 2h da manhã, de perdão. Eu falei, Levi, quando você nasceu, eu tinha um nível de consciência completamente diferente. A Aline de 15 anos atrás era uma outra Aline, né? A mamãe foi evoluindo e hoje a mãe olha para o Luca e a agressão não é uma ferramenta educativa. Eu fiz isso com você, mas eu me arrependo. Então, eu acho que quem não se arrepende é que talvez não fez uma revisita de consciência. A gente vai se melhorando, né? Eu falo que se a gente melhorar 1% por dia, finaliza o ano com 365% de melhora. Que interessante. É 1%, né? Às vezes um surto que você não dá naquele dia, seja com uma pessoa que é importante para você, seu marido, seu filho, é esse 1%. Não surtei, aprendi comunicação não violenta, pratiquei hoje, né? Então, a comunicação violenta também tá muito, assim, dentro da gente. A gente já falou, então é revisitando isso. Mais fácil, né? você já pega a raiva que tá ali e já fala. A Aline casou muito cedo, né? Eu me casei com 19 anos de idade. Então, quantas coisas que já assumi uma casa, né, casada, quantas coisas a gente erra o tempo todo. Então, que lindo se eu pudesse dizer aqui que não me arrependo. Me arrependo de coisa pra cacete. A gente vai fazer um EGEL, a gente vai comunicar todas as nossas egelianas para gravar um vídeo do que você se arrepende. A gente edita, né? Dá vários episódios, eu acho. Quando a Márcia perguntou pra mim, você se arrepende de alguma coisa? Eu falei, daria um episódio. Daria um episódio. E ainda bem que a gente se arrepende, ainda bem que tem muita vida pra gente viver, pra gente aprender, pra gente ser melhor, né? Eu agradeço de me arrepender. É importante. Arrepender, a gente melhora. Sim. E agora a pergunta de $1 milhão. Ai, meu Deus. Aquela que eu até mandei antes pra você já se preparar. Essa pegar de surpresa, né? Como fizeram com a gente, né, Mari? Exatamente, né? Surpresa. Gente, eu não lembro, você me mandou, mas eu olhei as perguntas, não lembro qual será. Essa é aquela pergunta que é: quem é a Aline? Quem é a Aline? A Aline é uma pessoa que vibra em cada uma das suas células a palavra educação. Então, eu tenho educação, acho que se fizer um exame no meu corpo, tem educação da minha unha do pé até meu último fio na cabeça. Educação é minha missão, não só educação escolarizada, né? Mas educação de vida. As minhas amigas brincam e falam, Aline, a gente começa a conversar com você, daqui a pouco você tá dando aula. Só falta descer um quadro e você dá assim, não, porque isso é temperamento do marido, sabia que tem as 5 linguagens do amor. E essa é a Aline. Que sucesso! Sucesso mesmo. Gostoso. E olha, Aline, de verdade, tudo isso que você falou, está na sua célula. A gente percebe, né, com toda a história desde pequenininha, de tudo, né, de começar a ler. Você respira educação, você expira educação, você
Parabéns. Que bom, que bom. Quem quiser me conhecer mais, tem o meu livro, né? Que a Mari, minha parceira aí, que é Como Me Tornei Jardineira de Infâncias, tá? É ótimo. Tá no Kindle, né? Tá no Kindle. Kindle. E tem um pouco da minha trajetória lá. Né? Mari, você coloca depois a fotinho da capa do livro. Pode O deixar. seu Instagram a gente vai colocar para as pessoas Que ótimo. te seguirem, te acompanharem. Gente, você continua fazendo vídeo, Aline? Sim, a gente tem sou a Aline Leite, né? A gente tem as lives, eu tô no YouTube também. E logo vem o lançamento do acervo, tá chegando aí. Essa reformulação que a gente fez do acervo são 177 aulas. Se você é pai, é mãe, quer entender profundamente de infância, o acervo é para você. Lá é um lugar de gente profunda, uma comunidade de pais que querem se aprofundar em desenvolvimento humano através dos seus filhos, curar, né, todas as suas feridas e botar consciência para que a gente tenha uma geração de pessoas mais felizes, que não precisem tanto de terapia para curar a infância que teve. Acho que essa é a nossa maior missão, né? Nossa, e essa é uma missão essencial. E por que repetir com os nossos filhos, Exatamente. né? Talvez com os netos, para que fazer mais gerações, né? Então, com tantas sequelas emocionais. Então, o acervo, ele joga luz nessas sombras e ensina. Tá muito legal o acervo. Para que a gente faça terapia por outros motivos. Sim. Né? Não por causa da infância. Terapia é sensacional. Fiz muito tempo, mas que seja por outros motivos. Sim. Não é mesmo? Fantástico. A Egéria tá lá pensando agora, refletindo igual eu tô, igual a Mari. Quantas coisas, Mari, a gente vai sair daqui, vamos ter que rever esse vídeo para poder... Tantas frases, tantas, não é? Vamos precisar de um tempo pra gente poder absorver isso tudo. Poder absorver, gente. Uma aula aqui com uma pessoa, a Aline, gente, que eu sou fã dela. E desde que a gente começou a Egéria, eu tô pensando em chamar a Aline. Vamos chamar. E hoje deu certo. Viemos até aqui, até Santa Rita, com a nossa mulinha. Acho que só agradecer pela sua... Agradecer muito. Agradecer muito. Parabéns pela sua história. Né? Por história maravilhosa. Por todo o seu propósito, porque esse é propósito, né? Missão, lembra que eu falei? Que vocês iam repensar sobre missão, propósito. Você tá achando aí que você tem missão, ó? Imagina. Você tá achando aí que... É fantástico. Fantástico, Aline. Obrigada. Eu que agradeço. Beijo aí pra todas as egerianas do canal. Obrigada a todo mundo que assistiu. E até semana que vem. Até a próxima. E eu tô na semana que vem, agora de 15 em 15 dias.